Olá, boa noite todo mundo. Hoje, né, nós estamos aqui na nossa live tradicional de sábado, né, eu e a Thelma, e o nosso assunto é a lua nova, que nesse mês, né, ela tem um nome especial, né, e a Thelma vai nos explicar sobre esse assunto. E a ideia da live, né, é sempre essa troca, né, aonde a gente, recebe, né, as pessoas aqui, enfim, podem fazer perguntas. "Oi, Cris, tudo bom? Albernaz". Bom, vou convidar aqui Thelma para a gente ir começando e fiquem à vontade, tá, para fazerem perguntas, tá. O objetivo justamente é a gente trabalhar, né, com o I Ching e o calendário, né, o calendário da progressão das mutações durante o ano, né. Tudo bom, Cris? Boa noite, Tudo bem? Thelma, tudo Boa bem? noite, Marie. Boa noite a quem está entrando aqui para acompanhar a live conosco, né? Então, hoje é a nossa live mensal, como você já anunciou, né? Sobre a Lua, né? E relacionada com o hexagrama, dentro da ideia do ciclo do crescimento e do recolhimento, né? A Marie vai mostrar agora aí, ótimo, Marie. Então, são 12 hexagramas, né, distribuídos dentro do processo de crescimento das 6 linhas Yan e posterior declínio e o crescimento das 6 linhas Yin e posterior declínio. A Marie acha que não Sem ficou, não querer, fixou, tirei aqui. mas já deu para a gente ver, Maria. Tá ótimo. Então, o escuro, a gente relaciona o IN, a linha partida, e a linha clara e objetiva direta, contínua, a linha IAN. Então, hoje, o nosso hexagrama do mês, né, se chama retirada. Então, a gente vai. Não vamos falar sobre o céu posterior e o céu anterior na live, né? Nós falamos bastante em outras lives, também no nosso curso, na nossa oficina, mas só para entender, né? A linguagem do céu anterior e a linguagem do céu posterior. O que muda é apenas a sequência, o hexagrama na sequência, e não o conteúdo, né? Então, o conteúdo é o mesmo, a decisão, as imagens, as linhas, né? Os comentaristas são os mesmos, a diferença principal é em relação à sequência, obedecendo uma ordem, né? Que vai no céu anterior da parte da Terra e chega ao céu. No céu posterior, a gente trabalha com o desenvolvimento do homem entre o céu e a terra, e depois a gente finaliza com o desenvolvimento social. Isso a gente aprofunda em outra. Nós estamos aprofundando esse estudo, nos nossos cursos, mas aqui hoje a gente vai eleger o hexagrama, que é o mesmo, chamado retirada, e no céu anterior ele é o 15. E a Marie colocou entre parênteses a numeração que se refere ao céu posterior, onde ele é o 33. Então, quem quiser acompanhar com o livro, né, em casa, por isso que a gente coloca também. Quem tiver o livro do Williams, né, pode acompanhar pelo 33. Bom, então, esse hexagrama, né, retirada, ele é céu sobre montanha. Então, nós sabemos, quando a gente estuda em Chile, Mari, né, que a gente tem o hexagrama formado por 6 linhas. Mas essas 6 linhas também falam de. Elas se distribuem em 2 trigramas. Né? Então, 2 trigramas, no caso aqui, a retirada é o céu sobre a montanha. Né? Então, traz uma informação, né? Dá uma característica para a gente sobre o mês. Né? Céu a gente tem visto aqui nos nossos bate-papos, que é o vigor, que é a força vital, criativa. Né? E a montanha fala da quietude. Né? A montanha, grande quantidade de terra. Né? É a reflexão também. Então, o ponto de partida, ele vai falar de uma reflexão interna para alcançar coragem, a força, né? O criativo, a força vital. Então, a gente já tem uma ideia sobre a Lua. A Lua, ela reflete, associada a esse movimento, né, do ciclo das mutações.
A lua é muito significativa porque ela é a própria mutação, né? Sol e lua, né? A gente usa muito o sol e a lua para falar da própria mutação. As nossas aulas, né? Nós viemos falando muito sobre isso, né? Até sobre o conceito do própria mutação, que é o I, né? Então, nada mais oportuno, né? Usando a linguagem do Porto Xing, da boa fortuna, do que usar a própria lua, né? Para a gente entender esse processo. A Marie está com um livro clássico, do William, é o livro mais conhecido, a tradução mais conhecida do Xing aqui no Brasil, né? É uma tradução clássica feita nos anos 70 e que serve de orientação para muita gente até hoje, né? Nós usamos outras ferramentas, outras traduções, né? Mas temos como ponto de partida essa tradução mais clássica, né? Pois bem, então... Então, Thelma, eu queria saber, né, justamente, essa lua, né, os chineses dão um nome para ela. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso antes da gente entrar no hexagrama em si. Isso é muito interessante, Maria. Eu estava conversando com você, né? É um estudo que, por conta do estudo da Lua, porque a Lua ela é importante na astrologia chinesa, taoísta, né? Então, a gente faz o nosso trabalho baseado no movimento, né, das luas, né? E aí eu fui pesquisar e as luas têm nomes, né? São atribuídos nomes que falam da natureza. E também, não só da natureza, mas como o homem se relaciona com a natureza, né? Então, o nome dessa lua é Lua de Lótus. Eu achei muito interessante, muito bonita a definição, né? E quando a gente vai lá buscar o que é o lótus, né? A flor de lótus, né? Na cultura chinesa, na cultura oriental de uma maneira geral, né? Ela é muito enfatizada pelos hinduístas, né? Então, e na cultura chinesa, ela vai falar que a lua, né? Que a flor de lótus, ela simboliza o estado de pureza, né, da nossa espiritualidade. Como é que é a flor de lótus? Ela cresce na lama, né, no lodo, melhor dizendo, né, mas ela conserva a sua pureza. Mesmo nascendo do lodo, ela se mantém com o mesmo sentido de quando era semente, né? Isso é muito rico. E essa ideia dessa flor de lótus, né, e dar nome ao mês, né, a lua da lótus, né, isso fala também uma coisa muito interessante, que vai estar associado à interpretação do próprio hexagrama, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a sabedoria do mundo pode ser compreendida a partir da contemplação da flor de lótus, né? Então, a ideia da sabedoria, ela é muito importante. Pode ser a palavra-chave para a gente entender a lua, sexto mês, né? Que começa no dia 10 e vai até o dia 6 de agosto. Eu vou confirmar aqui no calendário. Essa lua nova, né? Ela vem com a força, e essa sexta lua, principalmente, que leva esse nome, e a gente pode tomar isso como uma própria meditação, né? Que é muito interessante, fica aqui a nossa mensagem para isso, que a gente possa exercitar, né, o lótus interior de cada um de nós, né? Essa flor de lótus que está a desabrochar, né? E que ela vai se manifestar com a sua pureza, né? Pureza no taoísmo, a gente também usa o conceito de consciência, né? E a flor de lótus é essa própria expansão, né, Maria? Quase que uma decantação, né? Porque ela mantém as raízes dela em contato com o lodo, né? Do fundo do lago, né? E mesmo assim ela consegue subir, né? A superfície e florescer, né? E ser tão especial. E a gente pensar principalmente no Brasil, né? Onde a gente tem espécies como, né, as Vitórias Régias, que são então imensas, né? Enfim, espero que seja algo auspicioso para a gente pensar, né, nesse momento. E flor no taoísmo também é vida, né? A flor é vida, né? Ela tem essa coisa ela tem o cultivo da flor. E olha só, julho ao dia 7 de agosto.
esta lua, né? É uma lua no calendário taoísta. Ela tem a energia da cabra de terra yin, né? Ou, desculpa, cabra de madeira yin. Então, ela traz também um simbolismo, um significado que a gente aqui não vai comentar, mas que também pode ser, né, quando somado aí a interpretação da lua e do mês e do hexagrama, né? Interessante, porque você está falando de dois aspectos, né? Dois tipos de visão de calendário, né? Uma que levaria em consideração, né, as estrelas, e aí você está falando então de 5 elementos e tudo, né? E você está falando também da progressão do I Ching, né? E são duas coisas que, dentro da ordem do céu anterior do I Ching, né, são duas coisas diferentes nesse caso, né? São dois sistemas, né? Não sei se você me ouviu, Thelma. Não ouvi, Marie. Pode repetir? Então, porque você estava falando aqui da astrologia, né? E aí, então, que você tem um sistema que aí vai ser cabra de terra, né? Isso. Que é um sistema que vai envolver os 5 elementos, né? Troncos e ramos e tal. E a gente está falando aqui nessa live da questão da progressão em Yang, né? Na ordem do céu anterior, dentro do calendário do I Ching, né? Dessa observação, né? Da perspectiva do céu anterior das mutações, né? Do calendário. Perfeito. A informação que eu trouxe foi apenas para a gente trazer a ideia, que é importante, de que as coisas estão conectadas, né? Então, quando a gente estuda, né, a gente olha, né, vou ver o mês, né? Então, o mês traz uma energia, tá? Então, essa lua que tem um nome, que também pode ser interpretada, né? Esse nome também tem uma força, né? Assim também a energia do mês também tem uma força, né? Então, a gente pode, né, dentro da metafísica chinesa, como a gente chama, ver a relação entre esses conhecimentos, né? Isso vai dar mais solidez, base para a nossa interpretação, né? Nesse momento, a gente está trabalhando, como você bem explicou, né, com esse ponto de vista, né? Que já é muito rico, né, Maria? Já traz muitas informações que podem ajudar a gente a se desenvolver aí nesse caminho, né? Então, vamos falar do hexagrama, né? Vamos falar do hexagrama, né? Sabe, a decisão do hexagrama, né? Na verdade, a decisão ela é muito importante aqui, né? Porque aqui a gente não está tirando uma mensagem, a gente está tentando entender o hexagrama, como ele funciona, né? Como é que é a composição do hexagrama, a ideia do hexagrama, como a gente diz, né? E essa ideia, ela vai falar, visualmente, ela vai mostrar que existe um movimento, e esse movimento a gente sempre fala que é de baixo para cima, né, Maria? Então, a entrada de energia, ela se dá da primeira posição, percorrendo até chegar na 6ª posição, e justamente a gente está dentro de um percurso e que é a entrada da energia Yin, né? E aí, se você puder mostrar, você tem aí como a gente mostrar o hexagrama? Tem, peraí. 2 linhas Yins e 4 linhas Yang. Já vou mostrar. Então, a retirada, que é o nome que se dá a esse hexagrama, o que ele está falando? Olha, está tendo um avanço, é isso aí mesmo. Então, está tendo um avanço da energia Yin, ela vai avançar, ela está avançando, né? E ela vai abrir caminhos. Então, existe aí uma retirada, na verdade, se refere à linha Yang, né? Então, por causa do avanço que é o próprio sentido da mutação. A gente fala tanto de mutação aqui nos nossos encontros, né? Então, é natural que a linha Yin avance. Tá? E o que cabe à linha Yang fazer? Ela se retirar. No texto, quem representa a linha Yang? Essas linhas Yang são representadas pelo homem sábio. Então, o homem sábio está vendo,
né, que está chegando, se aproximando de uma situação de obscuridade, por conta de serem linhas yin que estão se aproximando, né? Então, ele consegue, da posição que ele está acima, olhar esse movimento de aproximação, né? Então, o que ele pode e deve fazer? Se retirar voluntariamente, né? Quando ele percebe que o grupo, né? E aí pode ser a sociedade, o empreendimento, a situação, está caminhando para um processo de obscurecimento, né? O avanço desse yin, né? Do yin Avanço da linha aí, ela vai subir. as Isso aí, posições, né? isso aí, Maria, ela vai para a terceira posição, quarta, quinta, sexta. Chegou no ápice, na sexta linha. Dali é um outro movimento, transformação, que já não é mais nesse hexagrama, né? Mas a gente tem aí pela frente processos, né? Então, quando o homem sábio começa a olhar para baixo e percebe que o yin está se aproximando, né? E que esse movimento ele é inevitável, a gente tem essa interpretação, né? Ele sabe que ali ele deve se retirar de forma voluntária, antes que o obscurecimento tome conta daquela situação. No texto, Cheng fala muito sobre sociedade, né? Até porque o texto também tem muito comentário do Confúcio, né? Que tem esse olhar, né, político e social. Mas fala também de empreendimento, né? Você jogou o Xing, pediu uma mensagem, fez uma consulta, ele está dizendo, olha, uma situação nova e está se aproximando do quadro atual, né? Então, a retirada aqui é uma forma de se preservar, né? E voltar... Preservar a energia, preservar a vida, né? Uhum. É uma recuada estratégica, como se fosse numa batalha. É isso, mas a estratégia é fundamental na nossa vida, né? A gente precisa da estratégia o tempo todo, né? Você tem que ter uma estratégia para traçar o seu mês, por exemplo, né? Se você não tiver uma estratégia, você não vai conseguir chegar até o final do mês, né? Ou do ano, né? Então, a gente tem toda essa preocupação, essa preparação, essa dedicação. Então, ele está falando, é a retirada. Retirar como forma de se preservar, esperar o momento certo para voltar a semear, né? Porque vai chegar um novo ciclo. A gente tem falado disso tanto aqui também, né, Marie? A alternância dos ciclos, né? Existe uma continuidade, a constância, né? Então, existe um momento certo, mas agora o melhor a fazer é você se retirar, né? E voltar a semear. Por isso que a retirada a gente chama de voluntária. Você tem uma percepção antecipada da decadência que está se aproximando, né? Uma relação afetiva que está em conflito, em turbulência, pode ser uma mensagem muito importante para você, tá? Não fique até o fim para ver o que vai acontecer, né? E o que é mais importante, porque a nossa proposta aqui com o Xing, é da nossa linhagem, nossa tradição, colocar o Xing como própria transformação. Então, se retirar com convicção, não é fugir, não é fuga, não é abandono, tipo... Essa é uma diferença muito importante, né? É você dominar o tempo da sua retirada, conhecer o seu limite, não ir até o limite real, né? Vamos dizer, 100%, né? E recuar, mas assim, já nos 80% avaliar se aquela circunstância, como ela está se desenvolvendo, né? Poupar tempo, poupar energia, né? Ter a sua rota de retirada, né? Sim, isso mesmo. E isso é estratégia. A estratégia aqui, qual é a palavra-chave? A convicção, né? Isso é muito importante a gente não perder de vista, né? Então, a tomada de decisão, ela é consciente, né? Por quê? E aí que está o grande barato do Xing. Porque, inevitavelmente, dentro do processo da mutação, o próximo passo é a estagnação, né?
Você vai ter 3 linhazinhas com 3 linhazinhas. 3 linhazinhas na terra no inferior, céu no superior. É a estagnação porque não tem movimento. O céu e a terra, eles não vão se movimentar. Essa aqui que a Maria está mostrando. Isso, essa aqui que é 20, que está como 32 aqui, 22, 12. Pi é estagnação, né? Por quê? Porque o céu e a terra não vão se relacionar. O céu vai ficar no lugar dele e a terra no lugar dela. Não tem troca, não tem movimento. Se não tem movimento, é estagnação. Ora, esse é o princípio fundamental que a gente aprende no Xing e leva para as outras artes taoístas, né? Então, algo que está estagnado, ele não tem circulação, não tem fluxo, não tem, né? Ele não tem movimento. Então, quando o sábio sai em retirada, ele sabe que se ele não fizer isso, ele vai enfrentar a própria estagnação. Então, é nesse sentido que é importante ter essa convicção. A convicção de quem vai estar ampliando as suas possibilidades em vez de esgotar, né? Mais à frente. Em vez de afunilar mais à frente, recua para poder expandir, né? Aí, perfeito, é isso mesmo, entendeu? O Xing é a estratégia, né? É isso que ele vai nos orientar, né? Então, essa mensagem ela é muito importante porque ela vai falar de como você deve agir. E a gente faz esse tipo de pergunta, né, Maria? A gente pergunta assim, como eu devo agir? Imagina, se você faz uma pergunta, como você deve agir diante de uma situação que está tendo conflito e sai retirada, eu aconselho você a ter consciência, né, de que é necessário, naquele momento, se afastar. Recuar, né? Recuar. Né? Um problema no trabalho. Né? Não adianta você confrontar. Naquele momento, né, é bom você recuar. Né? É uma circunstância também, é um momento, né? É um Aí, fotograma num filme, né? Então, naquele momento, recua. Mas por isso que é importante a gente ter em mente esse aspecto, tá? Que é mutável. Também vou recuar novamente. O Cifu já me disse, oi, James, boa noite. Então, é importante você, não sei se você tem essa pergunta aí, né? Se você você tem isso como questão aí na sua vida no momento, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, né? É claro que o conteúdo taoísta ele vai trazer você uma melhor percepção, né? Não é aquela coisa estanque como a Marie falou bem, né? A gente está num fluxo, né? Então existe levar, né, recuar para daqui a pouco poder avançar. E o que é muito interessante, ele vai dizer que ele associa isso ao momento de convulsão social, né? Retirada é um passo anterior à estagnação que se percebe quando a sociedade está prestes a entrar em convulsão. Né? Está cansado de recuar. Boa noite. Olha, eu acho que isso estamos todos. Tem uma esperança aqui, uma expectativa muito interessante. Exatamente, ele é para construir a abertura futura. Né? Isso aí. Ele fala, pular fora, e aí agora eu quero ver, pular fora para não perder a sua liberdade. Né? Então a gente recua para não perder. A gente recua para não perder a liberdade. Né? Isso é muito importante. E se você pudesse retirar com a maioria, não sozinho, né? Isso é importante, mais importante ainda. Se você... eu vou ver então, por que isso... o meu áudio não está muito... o meu áudio está normal? É a Bartira que está falando? Eu troquei o microfone, Maria. Entendi. Entendeu? Então, o áudio da Maria está ecoando. Já sei por que está ecoando, é porque você está sem o segundo microfone, né? Deixa eu ver se eu boto aqui o microfone. Então, só um momento. Vamos lá. É porque a gente estava tentando captar de duas formas. E eu apareço no computador da Thelma. Pronto. Agora eu acho que está legal. Agora eu estou te ouvindo também. Então, vamos lá. Obrigada. Então, obrigada, Bartira. O que acontece aqui? Melhor se retirar com a maioria.
são 4 linhas. Yan com 2 linhas yin. Só que as 2 linhas estão avançando. As 4 linhas Yan, né? Se elas se retiram, a gente vai ter abrangência. Né? A gente tem 4 linhas. Né? A gente vai entender, esse movimento ele é muito rico e interessante, porque é um movimento natural do aumento da expansão do Yin, né? E naturalmente o declínio do Yang, e o aumento de expansão do Yang e naturalmente o declínio do Yin. Tá? Lidar de acordo, né, com o coração do povo. O povo é quem está embaixo, né? E o povo está avançando. Né? Então, nesse momento, é saber o que é, como vai conduzir essa situação. São as 2 linhas Yin que vão avançando juntas. Né? Quando a gente faz o estudo mais aprofundado do Xing, isso veio agora aqui, é muito interessante, a gente tem, na verdade, um trigrama resumido disso, em que a gente vai ter uma primeira linha embaixo, que é a Yin, a linha do meio, a linha Yang, e a linha de cima, a linha do céu, a linha Yang. A gente vai ter aí uma concentração do trigrama vento. Né? Então, essa retirada, ela não é confrontada, ela é com uma suavidade. Ela vai acontecendo Suave. naturalmente, de forma suave. Né? E aí o homem sábio que está lá na frente... Discreta, é uma retirada estratégica, discreta. Isso, mas ele já sabe o movimento que tem início lá atrás. Ele já está acompanhando esse desenvolvimento. E aí ele já diz assim, olha, está no segundo momento, já é o momento da retirada. Porque depois da retirada vem a estagnação. Então ele já está sabendo o que fazer. Né? O Xing já está alertando a ele previamente o que vai acontecer. Então, se movimente. Né? Thelma, do ponto de vista assim, de uma orientação, né? Pensando aqui na Lua Nova como o início de um novo ciclo, que tipo de orientação a gente pode ter para, além da não confrontação, além dessa percepção do timing, de não se isolar, né? Porque essa retirada ela é com uma maioria, né? Ela está dentro de um conjunto de pessoas. Que outra orientação a gente poderia ter, por exemplo, para a saúde, né? Para o cuidado pessoal? E essa retirada também poderia ser a própria se resguardar, ficar um pouco mais em casa, apesar desse momento já estar pedindo, né, mais expansão. Então, eu queria que você comentasse, né, para a gente. Eu acho que existe, isso que você falou é muito significativo, né? E tem um porquê, né? Porque é a ideia de você perceber, né, no seu interior, né, no seu corpo, na sua energia. A gente está falando, né, do taoísmo, e a gente está falando do que nutre o homem, do estudo do homem, que é o espírito, o Jin, a essência, e o Qi, que é a energia. Então, se você tem um autoconhecimento, né, se você tem o seu cultivo interno, o cultivo do seu caminho interior ou do caminho exterior das artes taoístas, você já está prevendo, já está se antecipando. Então, como é que você pode fazer nesse 6º mês que se inicia hoje? Né? Então, agir com suavidade, porque o núcleo do hexagrama, na verdade, né, o trigrama nuclear, e aí ele é um vento que vai agir com suavidade e movimento. Né? Então, se movimentar de forma com suavidade, né, sem grandes alardes, né? Sem grandes alarmes, né? Se montar suavemente. Se você é um professor de Tai Chi, aconselho fazer mais Tai Chi, por exemplo, né? É uma ideia de você dominar o Yin, né? Dominar a força Yin, né? E a força Yin aqui é obscuridade, mas é suavidade, né? Então, Thelma, dá uma olhadinha no seu microfone, está um pouquinho fazendo barulho. A Martira está avisando aqui. Eu não tenho, mas dá para ouvir? Consegue ouvir? E agora? Consegue ouvir, está com um pouquinho de barulho. Para mim sei também, mas como a Bartira estava te ouvindo bem. Uhum. Eu não consigo. Eu mexi aqui, mas eu não sei se melhorou para vocês.
Então, a ideia é de você conseguir usar a energia, né? Olha, esse mês o Yin vai avançar. Então, o que eu posso fazer de forma mais suave, né? Para que esse mês, eu já olhando desde o início, quer dizer, desde o primeiro dia, como hoje, né? E que bom que você está presente na nossa live hoje para ouvir, né? Então, e nós também estamos ouvindo, nós também vamos nos preparar em relação a isso, né? Você começar a entender que essa escala do Yin, ela vai decorrente durante o mês, né? Você tem duas interpretações aí. Você pode entender que ao final do mês o Yin vai chegar na abrangência, vamos ter a perfeita abrangência, né, os 6 linhazinhos, ou você pode entender isso como um processo ao longo do ano, até os próximos 4 meses. Né? Quem acompanha aqui sabe, quando eu faço as consultas, eu uso sempre o recurso de meses, de período, em relação à demanda da pessoa. Né? Muitas vezes, o período que a pessoa está demandando em relação à finalização e execução de um projeto, de empreendimento. Então, você precisa ter muita também, começar a criar afinidade com o I Ching nesse sentido. Né? Mas o que eu acho começa suave. Né? Começa suave nos seus empreendimentos. Né? O aspecto do feminino aí é importante, talvez, da presença feminina, né? Uma sócia feminina, contar com a ajuda de uma mulher, né? Contar com a ajuda dos passos, porque o vento também fala de passos, né? Passos suaves, mas se movimentar. Né? Então, se você está sabendo que há possibilidade de uma estagnação, você se movimenta suave. Né? Essa maneira de ver, né, ela na verdade, dentro do próprio sentido dos elementos, dos 5 elementos, e da natureza dos trigramas. Né? E se você conhece o Yin e o Yang, você consegue equilibrar. Né? Equilíbrio, a gente entende que esse equilíbrio fala de algo que é momentâneo, mas que está em andamento. Então, eu acho que o que você pode fazer por você? O que você pode colocar em prática? Né? Nós temos muitas pessoas aqui que têm conhecimento taoísta, têm conhecimento de outras artes. Né? Então, essas pessoas elas podem colocar em prática todos esses elementos. O que é importante? É interessante porque é quase aquela ideia do fluxo, né? Você perceber onde é que você está nisso. Você tá no Yang, está na posição Yang, o Yin está se aproximando, né? A primeira semana do mês, eu acho que as 2 primeiras semanas, né? Falam desse movimento, né? Acho que a reflexão é importante também, porque está falando de uma montanha. Né? Então, reflexão, ver o que está acontecendo, pensar, ponderar e prosseguir. Né? E aí o prosseguir nesse sentido. É o momento de se retirar. Não no avanço, mas no resguardar suas linhas de recuada. Né? Não no avançar, mas prosseguir. Isso. Na estratégia. Para abrir a estratégia de recuada necessária. Não, desculpa. Prosseguir aí parece que é avançar para frente. Né? Não. Continuar. Né? Porque a gente precisa entender que a gente continua. A gente, né? No sentido, uma hora aí, uma hora aí. Esse equilíbrio é muito importante. Né? Agora, a característica para o mês, de uma maneira geral, e aí eu queria voltar aqui, que é uma reflexão que eu trago do meu mestre, do nosso mestre, que ele diz assim: qual é a reflexão que você pode ter? Vou me retirar enquanto há tempo, né? Porque não há como resolver, ou eu vou permanecer para tentar reverter a situação enquanto é possível? Bom, aí é um empreendimento, né? É difícil. Você pode ser ousado nesse sentido, né? E fazer essa pergunta, né, Maria? Essa colocação. Né? Mas a tendência é você sair. Né? Então,
a tendência desse mês, Retirada? retirada, é você sair. Uma situação que está causando opressão a você, né? Você já percebeu ela lá no mês passado, ela já teve início há 2 meses. Está continuando. Mês que vem vai ficar mais difícil, né? Então, você faz esse movimento, né? Quer dizer, essa Recua para não se vai ficar mais desgastar, difícil. né? Isso. Recua para não se desgastar, para pensar como vai ter mais possibilidade, né, de contornar, de enfrentar adiante. E por que aí é o homem sábio que faz a retirada? Porque ele vai unir a consciência, que é a quinta linha, com a segunda, elas vão se relacionar. E esse homem sábio, ele vai usar a coragem do céu, do criativo, e vai usar a serenidade e quietude da montanha, né? Então, esse homem tem instrumentos, né, para retirada. Então, em cima é o céu, embaixo a montanha. Quando a gente estuda os trigramas, no estudo a gente sabe que o céu está associado à força, né, à criatividade, à coragem, porque ele é Yang, ele é totalmente Yang. Ao passo que a montanha é a reflexão, a quietude e a serenidade, né? Então, esse hexagrama, ele traz um retrato para a gente, quando a Marie mostra ali, ele diz assim, ó, embaixo, o início do processo é serenidade. Ela vai o James está aqui colocando, né, justamente, né, como pode ficar mais difícil, né? Então, James, é porque a gente aqui está fazendo uma análise, né, do ciclo do calendário. Então, o próximo mês, né, o hexagrama que representa o próximo mês, ele é formado por céu sobre terra, que é justamente o hexagrama estagnação. E é nesse sentido que a Thelma está dizendo que fica mais difícil, porque ali cessa, né, esse intercâmbio, né? A estagnação, ela tem movimentos que são antagônicos, né, Thelma? Não tem movimento. Não tem movimento. Aí é a própria estagnação. É mais difícil não porque você vai ter que ter mais força. Mas entenda bem, essa imagem, ela tem a ver com o mês, né? Mas ela tem uma consideração. A gente vai falar disso no próximo mês. Mas aqui é inevitável que isso avance. Então, a situação desse mês, uma pergunta sobre esse mês, eu diria para vocês, né? A gente tem que perceber qual é o momento da retirada, e esse é o momento certo, né? Esse é o momento certo. Você tem um mês aí, né? No decorrer de um mês, né? Para realizar esse movimento, para realizar esse empreendimento, né? Então, na medida que o Yin vai avançando, o Yang vai perdendo a força. É isso que eu quero dizer, né? Talvez o mais difícil tenha sido nesse sentido, né? De você vai perder a força Yang. Ainda é a maioria. Daqui a pouco não vai ser mais. Daqui a pouco não vai ser mais. Uhum. É isso. É isso. E aqui ele está fazendo uma outra pergunta, né? Sobre... Não, a montanha não é resistência insuperável. Ela fala, a montanha é um acúmulo da matéria sólida. A montanha, você vai galgar a montanha, mas você não galga a montanha num dia. E, geralmente, as pessoas que galgam a montanha vão passo a passo e com a companhia de um mestre. Então, a montanha ela é muito interessante, né? Ela não é uma resistência insuperável, né? Ela traz essa possibilidade. Mas você precisa saber passar por pela solidez da montanha, né? Ela é um grande bloqueio, mas justamente por ser um bloqueio, ela também possibilita um grande desenvolvimento, né? Por ser, né? Na visão taoísta, ele está perguntando sobre o mês de agosto. A lua de agosto, ela fala dentro do taoísmo, e não só do taoísmo, de outras tradições, né? É um mês de mais Yin, justamente por causa disso, né? Então, a gente vai... com o mês Yin, você já está já está recuado, e você... Estamos o quê? Estamos perdidos? Não, então, ele está fazendo... Não, então, eu ia falar, olha,
Isso é muito interessante, até porque eu li uma coisa outro dia que eu fiquei assim, gente, justamente por isso o Xing é maravilhoso. O Xing, ele sempre trabalha com a esperança, né? Ele não é um sistema que vai levar você a uma situação sem saída, muito pelo contrário. Ele é um sistema, né, filosófico, divinatório, que ele sempre tem a possibilidade de te abrir uma porta. E aí, hoje, a gente até está falando de uma porta que vem o quê? Não avançar mais, recua um pouco para ordenar e para ver outras portas que vão se abrir, né? Lógico, em vez de ir fechando em uma direção, né? Mas atitude, essa então, atitude... É muito interessante isso que você está falando, James. Eu achei muito legal a sua pergunta por conta disso. Né? Não. Você faz o seguinte, vamos fazer uma proposta a ele. Apareça aqui no mês que vem. Né? Apareça aqui no mês que vem. Alguém está perguntando aqui que eu não estou lendo tudo. Cris. A Cris, né? Eu vou ler para você. Olha, ela está... Isso. Pode ler o início, Marie, por favor? Que ela perdeu a mãe dela nos primeiros dias, só fazendo um mês hoje, né? Então, que ela está passando justamente por essa dificuldade, né? Eu perdi aqui, Marie. É isso que ela está colocando. Ela está colocando a dificuldade de recolhimento, né? De retirada, de luto, né? Eu estou entendendo assim a observação que ela está fazendo. É o momento onde ela está... porque também a gente poderia ver, né? A retirada como algo no mundo externo, mas também como um recolhimento interior, né? Em vez de se expor muito, né? Se voltar para dentro, né? Então, eu entendo que você está falando isso dessa forma, né, Cris? Eu vou aqui adentrar aqui com a Thelma, né? Para ela falar também. A retirada como algo no mundo externo, mas também como um recolhimento interior, né? Em vez de se expor muito. Pronto, né? Enviei a solicitação. Se voltar para dentro, né? Mas, Cris, meus sentimentos, eu entendo que realmente esse é um momento muito delicado, né? Eu acho assim que nesse sentido, né? O momento, né, da vida do planeta, né? Ele precisa de sistemas que tragam essa esperança, né? Porque a Thelma ia começar a falar sobre esse assunto, né? Mas a gente vê muito uma dominância de coisas polarizadas, inclusive, né? Sobre os possíveis destinos coletivos, né? Quando, na verdade, tudo é uma possibilidade da gente se transformar, né? Então, nesse sentido, eu acho o Xing um conhecimento muito importante, porque a gente vê que ele é um sistema que ele aglutina, né, a sabedoria de vários sábios, né, já, enfim, né, você tem lá o Confúcio, você tem Rei Wen, Duque de Zhou, e mesmo os sábios das épocas antes da escrita, né? E observando a natureza e a transformação do mundo, das sociedades tantas vezes, e vendo assim que as sociedades elas se renovam, a natureza ela se renova, então a gente sempre tem como buscar, né, essas fontes de renovação. Então, é isso, assim, estava falando isso tudo aqui, esperando o Thelma entrar, né, para dar a contribuição dela, né? Eu estou aqui. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É isso mesmo, Maria. Isso mesmo que você falou, né? Eu convido a ele para o mês que vem, ele participar da nossa live, né? Sobre o Xing e a estagnação e a lua. O som está um pouquinho baixo, Thelma, no Instagram. Vou trazer... Opa! Eita! Não consigo. Né? O seu som, né, eu não sei se congelou ou se... Aqui. Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo pelo Zoom, mas não estou te ouvindo pelo Instagram, Thelma. Só sou eu que não ouço Thelma ou vocês também não estão ouvindo? Não, ela saiu. Não estava ouvindo também.
Oi, Dudu, já vou falar com você aqui. Deixa eu só tentar colocar a Thelma aqui. Vamos ver. Então, nesse sentido, assim, né, a gente tem buscado, né, trazer o Xing. Pois é, a Thelma a gente não estava conseguindo ouvir. É porque está acontecendo o seguinte: Thelma está com um celular que não é o oficial dela, entende? Então ela tem tido esses probleminhas. E outro dia também eu tive um, então eu não sei, já não está mais em Mercúrio retrógrado, mas estamos ainda nesse desafio aí de conexão, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Thelma, se você puder me pedir. Acho que agora você está pedindo. Então agora eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Agora ela vai entrar aqui para falar. Recebeu aí a notificação, Thelma? Não é o oficial dela, entende? Então ela tem tido esses probleminhas. Vamos lá. Mas, enfim, então, nesse sentido que a gente tem tentado trazer o Xing, né? Tentado trazer o Xing para que ele possa abrir, né, outras portas, né, para a nossa compreensão. A própria a visão que a gente tem sobre a situação, ela transforma a situação, né? Pronto, eu estou te ouvindo, fale aí para ver se a gente te ouve bem. Está me ouvindo? Não, não está. Eu estou ouvindo. Pena. A imagem está congelada, mas o som está funcionando. Termina, Maria. Termina você. Termina, conclui você. Eu não vou. Então tá. Então, olha, tem. Não estou te ouvindo. Pois é, adorei, James. Realmente, tecnologia, a gente confia nela, mas ela falha também, né? Enfim, vamos ver. Eu acho que está estabilizando, Thelma. Eu estou te vendo mais estável aqui. Tenta falar para a gente te ouvir. Oi. Estou ouvindo. Está me ouvindo pelo Instagram? Estou ouvindo pelo Instagram. Estou lhe ouvindo pelo Instagram. Desculpas aí, mas agora caiu mesmo. Não, caiu, Maria. Olha, ela está me dizendo aqui pelo Zoom que está complicado para ela por alguma razão. Então, assim, eu vou encerrar por aqui, mas eu queria agradecer muito a vocês, né? A ideia se vocês puderem, né, tomar esse contato com os hexagramas, né? Esses 12 hexagramas do calendário, né? Esse da retirada, ele é o número 15, né? No livro que a maioria das pessoas tem, que é do Richard Wilhelm. Vale a pena dar uma lida nesse hexagrama, ver o que ele pode trazer para você, né, em termos de sabedoria, né, durante esses próximos 28, 30 dias. Né? Ler as linhas, né, como a Thelma estava falando, né, se a gente puder ler as linhas nessa progressão, né, a primeira linha para os primeiros 5 dias, a segunda linha para os outros 5 dias e assim sucessivamente até completar o ciclo. Por quê? Porque a partir da leitura da linha a gente também pode encontrar alguma sabedoria, né, para a gente naquele momento, né, pela sincronicidade. E mesmo, como o James estava falando, né, às vezes a gente vai vendo a situação, ela vai parecendo muito confusa, quase sem saída, e a gente sempre tem a possibilidade de dar um recuo, de olhar em outro ângulo aquilo que a gente não estava percebendo, e também, enfim, se beneficiar com essa sabedoria milenar, né, que é um sistema de códigos da mutação, né, ele é um tratado da mutação, que era primordialmente, né, aquele código que a gente vê das linhas, né, 3 linhas, que significam lá 8 possibilidades, né, da natureza, de movimentos, e a interação disso daí, e também um texto clássico de filosofia, né, com esses sábios que, enfim, se debruçavam. Então, vale a pena, né, a gente tomar esse contato. Eu vou agradecer a presença de todos aqui, tá? James, isso, façam um mês de introspecção, né? Ver, né? Porque a ideia é essa, é resguardar energia, resguardar tudo, né? A própria vida, muitas vezes, também, né? É isso daí, tá? Ok, gente, muito obrigada pela presença de todos, tá? Obrigada, Dudu,
estamos todos bem, firmes e fortes, tá? Um beijo, tchau.